Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Então você veja que, olha que bênção de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então estamos aqui, primeiramente, para agradecer a Deus, porque se não fosse o nosso Deus, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, a gente já estava perdido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa não entregar a vida para Jesus, não aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo e eterno Salvador, infelizmente, ele vai viver a eternidade separado de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, aleluia, gratuito de Deus é a vida. A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Toda honra e toda glória para Jesus. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do verso 1. Se alguém houver pecado, passivo de quê? Da pena e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é o que? É maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja, Jesus Cristo, ele ali naquela cruz do Calvário se fez maldito por mim e por você. Você veja que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz aqui: se alguém houver pecado, é passível da pena de quê? De morte. Então Jesus não teve nenhum pecado, aquela condenação que Jesus estava pagando na cruz do Calvário foi por mim e por você. Por quê? Porque Jesus estava levando ali todo o pecado da humanidade. Por isso que ele estava naquela cruz, e quem é pendurado na cruz, a Bíblia diz que é o quê? Maldito todo que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Olha o que Jesus teve que passar por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida. Amém, irmão? Ele se fez maldito, levando os nossos pecados. A hora do pecado é a morte, e Jesus se fez maldito naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Cristo, o que diz a palavra? Cristo nos resgatou da maldição da onde? Da lei, fazendo-se ele o próprio o quê?
maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? Em madeira. Então Jesus Cristo, ele se fez maldição por causa de mim e de você. Não foi fácil para Cristo, mas tudo aquilo que ele passou foi para que hoje você pudesse ter vida eterna, para que você pudesse entrar na presença do Pai. Então Jesus pagou um alto preço. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante quem? A morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh glória! Então, por causa do pecado, como nós lemos logo no começo, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas Jesus, ele veio, levou sobre si na cruz de Calvário, se fez maldito naquela cruz, pagando um alto preço para nos reconciliar para Deus. Porque por causa do pecado nós estávamos separados do Senhor. Então Jesus Cristo, como seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que veio para salvar todo aquele que crê nele. Porque quem salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Quem pagou alto preço por mim e por você foi Jesus Cristo. Aleluia. Então ele diz, aleluia, porque se nós, quando inimigo, por causa do pecado, se a gente viver na prática do pecado, não querer largar a prática, nós somos inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós deixamos de ser inimigo de Deus para se tornar filho de Deus. Por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, ele faz com que eu e você venha estar reconciliado com Deus. Isaías 53, versículo 1, diz assim, ó: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e quem sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh glória! Nesse exato momento, meus amados,
Jesus, Ele está levando todo o nosso pecado, toda a nossa condenação. O castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si. E Ele leva ali também as nossas enfermidades. Ele leva também as nossas dores. Jesus é maravilhoso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste que sarado. Amém, irmão? Então Jesus, Ele levou sobre o madeiro aquela cruz. A cruz ali representa a maldição. Ali está toda a nossa maldição, está ali, irmãos. A nossa condenação. Jesus, Ele levou, Ele se fez maldito para que eu e você pudesse ter vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. As pessoas eram para estar agradecendo a Deus por essa grande bênção, porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estávamos separados eternamente. Você viu na palavra? O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus, Ele pagou um alto preço, foi crucificado, foi morto, mas Ele venceu a morte. Amém, irmão? O poder de Deus venceu a morte para nos dar vida eterna. Segundo Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o que? É nova criatura. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo e eterno Salvador, meu irmão, tem que abandonar a prática do pecado. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas quem aceita Jesus Cristo, ela quer ter a vida eterna ao lado do Senhor. Então Jesus, a palavra diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já o que? Passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou por meio de Cristo, meu irmão. Porque Jesus veio a esse mundo para nos resgatar. Se Jesus não tivesse vindo, eu e você não teria essa grande oportunidade de entrar na presença do Pai. Então, a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Oh glória! A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém, irmão? Então Jesus Cristo, Ele fez uma grande obra, nos reconciliando com Deus através do seu sacrifício. Aleluia! Oh, meu irmão, é momento da gente glorificar a Deus, é momento da gente agradecer a Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira. Porque se Jesus tivesse desistido dessa missão, eu e você estaria perdido. Mas Jesus, olhando para mim e para você, teve misericórdia.
ele se sacrificou. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara de todas as tuas enfermidades. Amém, irmão? Quem nos perdoa é Cristo. Quem nos sara é Jesus. Quem nos dá a vida eterna é Ele, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a nossa paz, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia! E é por isso, meu irmão e irmã, estamos aqui para glorificar a Deus, porque através de Jesus Cristo, Ele nos reconcilia ao Pai. Entregamos a nossa vida para Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, e nós temos uma vida transformada. Agradeça a Jesus, meu irmão, porque Jesus te reconciliou com Deus. Mas contempla essa cruz. Porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo glória. Sim, eu amo a mensagem até morrer. Eu vou proclamar. Levarei eu também.